Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. Assim está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Esse é o texto que vamos meditar inicialmente, depois fazendo referência a outros versículos neste livro, mas falando sobre o que aprendemos com Jonas. A conduta de Jonas traz algumas lições para a nossa vida? O que aprender com ele? O texto que li, ele relata-nos que Jonas, ele tinha sido escolhido pelo Senhor, o Senhor Deus o havia escolhido, ele era um profeta, e Deus se move através de seus profetas. A palavra de Deus diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado a seus servos, os profetas. Então Deus utiliza-se de profetas, coloca no coração deles a mensagem, direciona eles para onde há a necessidade, seja para a pessoa, seja para nações, seja o que for. Deus utiliza-se de alguém como seu porta-voz, alguém que vai falar em seu nome para uma outra pessoa, uma outra nação. E assim aconteceu com Jonas. Deus chamou a Jonas, certamente que ele já tinha essa vivência na vida profética, na vida de profeta, e ele agora, o Senhor, chama a Jonas porque precisava enviá-lo para um determinado lugar com uma mensagem, apenas uma, somente. Era isso que ele precisava fazer. Então Deus, quando se apresenta a Jonas, ele diz para Jonas: levanta-te. Em primeiro lugar, quando Deus vai utilizar-se de alguém para usar pelo seu nome e com o seu poder, ele diz: levanta-te. Por quê? Porque é a posição em que a pessoa deve estar diante do Senhor. Lembra quando ele falou com Ezequiel? Ele disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E quando Ezequiel se levantou, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o Senhor falou com ele e deu mensagens importantes. Para Jonas, o Senhor está dizendo a mesma coisa. Ele disse: levanta-te, põe-te de pé. Posição, sentido, compromisso, disponibilidade. Era isso que Deus estava dizendo para Jonas. E o que mais Deus disse? Deus disse: levanta-te e vai. Colocar-se de pé, está pronto, e ir. O Senhor disse: vai. Então ele precisava ir. Mas para onde Deus estava mandando Jonas? Deus não faz nada pela metade. Tudo quanto Deus faz tudo corretamente, e ele dá a direção,
ele dá os mínimos detalhes para que não haja nenhum equívoco, nenhuma coisa duvidosa, porque as coisas de Deus são claras, são transparentes e são bem esclarecidas. Então Deus disse a Jonas: levanta-te e vai à grande Nínive, ou seja, a grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade impoluta, era uma cidade grande, era uma cidade referencial naquela localização, e Deus pede a Jonas que se levante, se coloque em pé e vai à grande cidade de Nínive. E o que Deus queria que Jonas fosse fazer a Nínive? Um turismo? Um passeio? Não. Deus não se utiliza dos seus profetas para esse tipo de expediente. Deus não se utiliza de fazer dos seus servos turistas. Porque os nossos dias têm sido assim. As pessoas têm sido turistas. Eles não querem saber da missão de Deus. Eles querem saber que eles querem ter todos os benefícios em nome de Deus, entre aspas, benefícios próprios, para eles ir e vir, viajar, passear, ganhar, conquistar. Mas fazer o plano, a vontade de Deus, isto não. Mas a Jonas Deus disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Quando falou a cidade de Nínive, parece que alguma coisa mexeu no interior de Jonas. E o que era que ele precisava fazer em Nínive? O Senhor disse: prega contra ela. Então, a mensagem que Deus estava direcionando Jonas para Nínive era uma mensagem de oposição, de recusa diante do que a cidade estava fazendo. Ele dizia: prega contra ela. Não vai dizer lá na grande cidade de Nínive que eu estou com eles, que a minha mão está estendida, que o meu ouvido está atento, que os meus olhos estão fixos lá naquela cidade. Nada disso. Isso ele disse de Jerusalém, quando da inauguração do templo. Mas com relação à cidade de Nínive, Deus disse: levanta-te, primeiro. Segundo, vai à grande cidade Nínive. Terceiro, e prega contra ela. 3 pontos Deus deu a Jonas. Ele se dispusesse, que ele fosse à cidade de Nínive, para onde Deus estava mandando, e que ele pregasse contra ela. Então, ele já tinha a mensagem de Deus. Precisava agora ir. Prega contra ela. E Deus justificou a Jonas por que ele deveria ir a Nínive e pregar contra ela. O Senhor disse então aqui no versículo 2: porque a sua malícia subiu até mim. Deus poderia fazer qualquer coisa. Poderia, inclusive, destruir Nínive sem lhe dar nenhum aviso. Mas Deus não trabalha desta forma. Deus abre oportunidades para qualquer nação, qualquer pessoa. Deus nunca executa juízo sem que antes ofereça uma oportunidade para que as pessoas ouçam o que Deus viu, o que Deus mandou dizer e tome um posicionamento. A partir daí, sim, Deus então decidirá o que fazer. Mas subjugá-lo sem que antes eles recebam um aviso, uma advertência de Deus, isto não. Tanto é que quando Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, ele avisou. Ele avisou a Abraão. E depois foi lá e avisou a Ló, que estava na cidade.
Mas houve o aviso. E aqui, com Jonas, o Senhor Deus fez a mesma coisa. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então, Jonas, a tua mensagem é esta. Você vai pregar contra ela e vai dizer que a malícia dela chegou diante de mim. Ou seja, eles não estão bem diante da minha presença. Em síntese, era isto. Jonas poderia levantar-se, encher-se da misericórdia de Deus para com aquele povo que foi avisá-lo, e o povo iria decidir se atenderia ou não o que Deus estava dizendo, porque isso estava no povo decidir, por conta do livre-arbítrio que Deus deu a todos eles. Era para Jonas ir e fazer o mandado do Senhor, cumprir a ordem que Deus lhe havia dado, pregar contra ela, e depois ele volta para o seu lugar. Porque a mensagem foi ir e pregar. Não foi para ir e ficar. Foi para ir e pregar. Depois ele voltaria para o seu lugar, para o seu habitat. Jonas, quando começou a pensar, o problema está aí. Jonas começou então a pensar, avaliar, trazer à lembrança o que era a cidade de Nínive, o que acontecia naquela cidade, como ela era vista pelas outras nações, de que forma Nínive se comportava. E quando ele parou para fazer esse exame, essa análise daquela cidade, ele tomou uma decisão contrária à direção de Deus. Por quê? Porque ao invés de ele levantar-se e ir, ele não fez isso. Ele certamente analisou e os contras foram mais do que os prós, e ele então ficou, parece que, com medo da crueldade com que os moradores de Nínive agiam. Isso certamente deve ter impactado, deve ter pesado o coração de Jonas. E ele com certeza levantou-se, mas não para ir à grande cidade Nínive e pregar contra ela. Ele levantou-se, conforme li aqui no versículo de número 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Deus o mandou para Nínive. Ele se levantou para ir para Tarsis, um outro lugar, um outro direcionamento que não tinha nada a ver com Nínive. E parece que tudo estava bem. Mas ele levantou-se para fugir de diante da face do Senhor. Quando nós observamos lá no Salmo 139, que da presença de Deus ninguém se esconde, não há lugar onde a pessoa esteja, que Deus não a esteja vendo, como é que Jonas, um profeta de Deus, poderia fugir de diante da face do Senhor? Em que lugar ele se esconderia para fugir da face do Senhor e não cumprir a orientação, a ordem que Deus lhe havia dado de ele ir a Nínive e pregar contra ela? Então, no pensamento dele, ele estava fugindo, Deus não iria encontrá-lo. E ele comprou uma passagem para Tarsis. Então, diz aqui que ele levantou-se para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo. Veja que agora ele começou a descer. Descendo a Jope, onde havia o porto. Descendo a Jope, achou que o navio ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu para dentro do navio.
Então, desceu para Tarsis, desceu para o navio. E ao entrar no navio, ele desceu para o porão do navio. Então ele desceu 3 vezes. Desceu para Tarsis, desceu para o navio, desceu para o porão do navio. Porque ele desceu para lá. Parecia tudo normal. O navio vai para Tarsis, todo mundo que foi para aquela cidade estão se direcionando para lá, e Jonas vai também. Agora veja o que aconteceu. Jonas omitiu-se. Jonas não quis cumprir a vontade de Deus. Jonas teve mais medo do povo de Nínive do que da repreensão do Senhor. Jonas esteve pronto para negar a ordem que Deus lhe havia dado do que ir àquele povo e contar com a proteção de Deus na sua vida. Então, a omissão de Jonas foi que ele se levantou e levantou-se para fugir. Ora, e quem foge de Deus? Um homem com uma mensagem, uma nação precisando da mensagem que aquele homem tinha recebido de Deus para entregar àquela cidade, ele agora foge com a mensagem. E aquele povo não ia ter o contato com a mensagem que Deus havia mandado para eles. Porque o portador escondeu consigo a mensagem e tomou outra direção. Mas com Deus ninguém se brinca. Em primeiro lugar, não tem como fugir da presença de Deus, não tem como se esconder de Deus. Em segundo lugar, não tem como omitir-se e não decidir obedecer aquilo que Deus orientou. Quando Jonas tomou esta decisão de não ir, de mudar a direção, Deus então assumiu o controle. E naquele mar, onde estava navegando aquele navio para Tarsis, diz o versículo 4, o Senhor mandou no mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Veja a violência com que as águas se levantaram. As águas obedeceram a Deus, ao passo que Jonas não obedeceu. E por ele não obedecer, Deus falou com a água. E a água obedeceu. E Deus mandou lá, no mar, um grande vento que se fez numa grande tempestade. E os marinheiros começaram a temer. A situação fugiu do controle deles. Eles estavam quase que a ponto de perecer. E cada um invocando ao seu Deus e pedindo e para que cessasse aquela tempestade, porque eles não queriam morrer naquela situação. Enquanto as pessoas do barco estavam preocupadas com o que estava acontecendo, no versículo 5, diz que Jonas estava lá embaixo no porão, dormindo. Um profeta dormindo. Como que nada vai me acontecer. Cada um estavam lançando no mar as fazendas que estavam no navio, abrindo mão de tudo que eles tinham tentado levar para Tarsis, mas agora, com a tempestade, eles estavam jogando ao mar, estavam se desfazendo delas para salvar a vida. Para salvar a vida. E os marinheiros, para aliviar o peso, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormiu um profundo sono. Como é que alguém consegue dormir numa tempestade? Quando é que alguém consegue dormir quando o vento está soprando forte e trazendo praticamente destruição? Mas Jonas estava dormindo, um profundo sono.
não percebeu a tempestade, não percebeu o perigo, não percebeu a dificuldade que as pessoas estavam enfrentando. E quando os marinheiros vão lá, chegam-se a ele e o despertam. Acorda! Tu sabe o que está acontecendo? Então relatam a ele e perguntam a ele: levanta-te, que tens dormente? Levanta-te. Os marinheiros mandaram ele se levantar. Deus mandou ele se levantar para ir a Nínive. Ele levantou para fugir. E como foi fugir, ele foi então se deitar. Deitou-se. Agora chegam os marinheiros e dizem: levanta, dormente. Olha o nome que o profeta levou: dormente. Levanta, dormente. Invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então eles ficaram apavorados com aquela situação. E eles entre si conferenciavam: vamos lançar sorte, vamos descobrir por que que isso nos aconteceu, por que que nos sobreveio este mal. E a sorte caiu sobre Jonas. E quando chegaram a Jonas, disseram a ele: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha aqui, 4 perguntas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas então responde: eu sou hebreu, temo ao Senhor. Olha, agora ele temeu ao Senhor e temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor, obedece. Mas ele estava dizendo que temia ao Senhor e estava desobedecendo. Temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isto? Certamente Jonas falou: olha, Deus me mandou para Nínive, eu estou indo para Tarsis. Ele disse: por que você fez isso? Eles tiveram mais temor de Deus do que o próprio profeta, do que o próprio Jonas. Então ele disse: por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que ele fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse: que faremos nós agora para que o mar se acalme? O que é que precisamos fazer para o mar se acalmar? Jonas disse: pega-me e me joga no mar e tudo vai cessar. E agora? Ele disse que era hebreu, servia a Deus, temia o Senhor. Disse por que tinha acontecido aquela situação. E agora os homens têm que pegar ele e jogar ele no mar? Com que temor aqueles homens estavam? Mas foi a solução. Foi a solução. Veja que uma pessoa, fora na direção de Deus, coloca toda uma embarcação, toda uma família, toda uma nação a perder por conta de uma pessoa que decidiu desobedecer a Deus o que Deus havia orientado. Esse foi o comportamento de Jonas. Um comportamento reprovável. Mas ele tomou essa decisão. Ele criou lá os motivos pelos quais ele não ia para Nínive. E agora, joga-me ao mar. Quando joga ele ao mar, o que acontece quando as pessoas caem ao mar? Vêm os peixes e devoram as pessoas. E termina ali a vida delas. Jonas disse: joga-me no mar. Mas como Deus estava no controle de todas as coisas, quando eles jogam Jonas no mar, Deus preparou um grande peixe que estava ali em obediência a Deus, e quando Jonas caiu na água, o peixe o abocanhou e guardou dentro de si. A tempestade cessou, o pessoal seguiu para Tarsis, chegou no lugar com tranquilidade, e Jonas foi dar um passeio de peixe. O peixe obedeceu à direção de Deus. Deus disse para o peixe pegar Jonas ali, e disse que era para o peixe levar Jonas lá para Nínive. Ele não quis ir de navio, não quis ir no barco, no navio, então ele vai de peixe, mas que ele vai, vai. E Jonas andando com aquele peixe, o peixe andando com Jonas, no meio daquelas águas.
vai ao fundo do mar e vai indo. Quando chega lá no fundo do mar, Jonas clama ao Senhor. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor. Das entranhas do peixe disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Mesmo lá, no ventre do peixe, no fundo do mar, que ele considerou como o abismo, como o inferno, ele gritou a Deus, ele clamou a Deus. Deus ouviu a oração de Jonas. Jonas arrependeu-se. E o nosso Deus, ele sempre dá uma segunda oportunidade às pessoas. O peixe o levou para Nínive e diz aqui, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele orou a Deus e disse que ainda veria isto. E Deus falou com o peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra, lá na terra de Nínive. Deus deu a ele uma segunda oportunidade. Na primeira ele não quis ir, ele fugiu. Quando viu que não deu certo, Deus o conduz lá pelo peixe, e ele agora vai a Nínive, e ele recebe a segunda oportunidade e não deixa perder, porque ele sabe o que ele passou. Em comparação com o que ele tinha examinado a respeito da cidade de Nínive, o que ele passou no mar e no ventre do peixe, marcou a vida dele para sempre. Dali por diante, nunca mais ele queria desobedecer a Deus. Então ele foi e começou a pregar naquela cidade. O Senhor disse, levanta-te, vai à grande cidade e prega contra ela a pregação que eu te disse. A mensagem não muda. A mensagem que eu te dei é a mesma que você vai pregar. Prega contra esta cidade. Jonas se levantou e começou a pregar e disse 40 dias e Deus subverterá a cidade de Nínive. Ele passou 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe. Que agonia, que sofrimento, que aflição. Mas Deus estava no controle. E quando o peixe o leva para Nínive, ele não vê a hora de sair de dentro daquele peixe para ir cumprir a ordem do Senhor e se livrar daquele estado de coisas que ele sofreu. Agora, o sofrimento que Nínive poderia impor a ele era insignificante diante do que ele tinha sofrido nesses 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas ele foi pela segunda oportunidade e ele pregou. E aquele povo se arrependeu. Aquele povo se humilhou. Tanto as pessoas como os animais foram colocados em atitude de humilhação diante do Senhor. E Deus, então, arrependeu-se do que tinha dito. Porque quando há arrependimento, quando há humilhação, Deus suspende o juízo. E as pessoas se converteram ao Senhor. Mais de 120.000 homens naquela cidade. Quando aquele povo se converteu, Deus não lançou o juízo. E Jonas agora ficou preocupado. E não concordou com o que Deus fez. Ele disse, o Senhor me mandou pregar que em 40 dias Nínive seria subvertida. E agora? Ele se arrepende e o Senhor não vai mais destruir a cidade? Deus disse não. Porque eles se arrependeram. E quando há arrependimento, Deus suspende o juízo. Porque a misericórdia precede o juízo. Mas o juízo é sem misericórdia.
Mas quando há arrependimento, entra a misericórdia. Quando entra a misericórdia, o juízo fica suspenso. E aquele povo arrependeu-se e Deus então poupou a vida daquele povo. Jonas sentou-se lá, debaixo de uma amomoreira que criou-se ali e trouxe uma sombra para ele, ele ficou ali. Deus deu ordem a um pequeno bichinho que foi lá e comeu na raiz daquela aboboreira e ela secou-se e Jonas ficou incomodado com isto. Por que aconteceu isto? Ele disse, olha, você está preocupado com essa amoreira, com essa aboboreira, amoreira, não me recordo exatamente, fugiu-me agora. Ele não preocupou-se, aboboreira. Ele preocupou-se tanto com essa aboboreira que Deus disse, e com relação a mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre o certo e o errado. Você teve mais preocupação com a aboboreira do que com estas vidas que estavam a ponto de perecerem? Pois é, esse foi o profeta que Deus mandou a Nínive e um profeta que sempre estava criando dificuldades. Mas, contudo, o sofrimento, ele foi, ele pregou, ele anunciou, o povo se arrependeu, Deus recebeu o arrependimento daquele povo. Mas Jonas aprendeu esta lição. Nínive seguiu, porque arrependeram-se, o Senhor retirou o juízo. Nínive viveu ainda mais aproximadamente 150 anos. E quando chegou o tempo do profeta Naum, não teve mais jeito. Deus já tinha dado oportunidade a Nínive. Eles não aproveitaram a oportunidade que Deus lhe deu. 150 anos depois, então Nínive foi subvertida, foi destruída. No tempo do profeta Naum. O profeta foi lá e profetizou o juízo de Deus para aquela cidade. Então, o que aprendemos com Jonas? Aprendemos com Jonas que quando Deus nos capacita e nos chama e dá-nos uma mensagem e um lugar para onde nós devemos pregar esta mensagem, nós não podemos seguir o exemplo de Jonas, tentar fugir da face do Senhor. Se Deus mandou para uma direção, nós não temos o direito de mudar a direção que Deus nos deu. O nosso direito, o nosso dever é obedecer totalmente a direção que Deus nos deu e a fidelidade em entregar a mensagem como Deus determinou que ela fosse entregue. Nós não podemos mudar a mensagem do Senhor. E não podemos mudar a direção para onde Ele nos mandou. Se Ele nos mandou para frente, é para frente que temos que ir e não voltar atrás. Se Ele nos mandou à direita, nós não podemos ir à esquerda. Nós temos que ir aonde Deus ordenar. Então, com Jonas aprendemos que com Deus não se brinca. Com Deus não tem como mudar o trajeto, mudar a mensagem e achar que Deus vai ser misericordioso conosco quando nós não estamos obedecendo na íntegra o que Deus determinou para nós fazermos. Então, precisamos aprender com ele o que não fazer. Então, se não é para fugir, se não é para desobedecer, se não é para mudar a direção, o que fazer? Estar de prontidão, recebeu de Deus, imediatamente cumpra a ordem do Senhor, no lugar que Ele determinou, para as pessoas que Ele disse, fale a mensagem, fale com ousadia, fale com coragem, deixe os resultados com Deus. A mensagem é dele,
A decisão é dele. A mim e a você compete ir e falar o que Deus mandou falar. Feito isto, nossa missão está cumprida. A partir daí, vai depender da decisão de quem ouviu se arrepender ou não. Se houver arrependimento, Deus perdoa, reconsidera aquela vida. Se não houver arrependimento, a palavra de Deus se cumprirá, conforme ele determinou. É assim que aprendemos e assim que precisamos seguir. Hoje ainda, Deus chama homens e mulheres, capacita-os, dá a eles a mensagem, dá a eles o direcionamento, dá a eles a pessoa, a família, o lugar, a cidade, o ambiente, seja onde for. Cumpra a vontade de Deus. Seja um servo que teme ao Senhor, que treme diante da sua palavra e que obedece à palavra do Senhor. Não importa o teor em que ela venha, fale a palavra do Senhor conforme ele determinou. E quando assim fizermos, o nome do Senhor será glorificado. Vidas se endireitarão na presença do Senhor. E nós não sofreremos consequências drásticas na nossa vida, porque estaremos obedecendo ao Senhor. Guarde isto no seu coração. Quando Deus te designar para alguma coisa, faça conforme Deus disse. Não mude, não negocie, não troque. Faça exatamente como Deus ordenou que fosse feito. E assim você será bem-sucedido e Deus terá agrado no seu trabalho de fidelidade para com Ele. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.